Vamos lá. 3, 2, 1. Aquele claquete, como sempre. Ficou legal aquele outro vídeo, né? Eu gostei. Então tá, claquete. Pá! Próximo conteúdo aqui, pessoal. Alex, da Frena de Águia. Seguindo a nossa demanda de vídeos aqui sobre o sistema EBS. Vocês viram, né, a apresentação do que seria, né, esse tema. Viram agora o que seria o sistema EBS, né, no vídeo anterior. E agora a gente vai colocar em pauta aqui alguns componentes que fazem parte do sistema EBS. Eu vou trazendo eles aos poucos aqui para a mesa e tentando trazer isso aqui em close para vocês conhecerem, né? Para quem já conhece, só para, né, dar mais uma pincelada no que é a conjuntura toda. Isso aqui que está nesse pacote é um sensor de rotação de roda, tá? O sensor de rotação nada mais é do que um emissor de corrente elétrica, tá? É uma microcorrente elétrica que percorre aqui por esses condutores de acordo com a rotação da roda. Então, na roda fônica, nós temos aqui vários sulcos, nós temos espaços abertos e um espaço sólido. Então, a gente tem vários dentes. A roda fônica é cheia de dentes. Um espaço sem nada, vazio, e um espaço sólido. Ou seja, vamos supor que esse parafuso aqui faz o espaço sólido. Então, a gente está na rotação de roda. Só que a gente não tem um parafuso só, a gente tem muitos parafusinhos, muitos espaços sólidos e muitos espaços vazios. Então, na sequência de rotação, é feito um impulso de corrente elétrica, porque aqui é um ímã, tá? Então, esse ímã, o princípio da eletrônica, da elétrica, tudo inicia-se no ímã. Então, a gente tem uma aceleração aqui de materiais sólidos, materiais de ferro, ferrite, algo que tenha carbono, para que impulsione, estimule uma corrente elétrica, uma corrente de microvolts, né? São milivolts, são tensões muito baixas, que nós, com a nossa resistência da nossa pele, não levamos choque. Não temos como captar essa corrente, tá? Mas o módulo que vai receber esse sinal tem essa função. Então, de acordo com a velocidade dessa roda fônica, é feito um cálculo e é determinada a rotação em RPM da roda. Então, esse sensor vai monitorar cada roda. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a combinação de eixos e rodantes que o caminhão dispor, tá bom? Então, para cada roda vai ter um menininho desse aqui, lá, escravo danado, fazendo toda a leitura desses intervalos de massa sólida, massa oca, ok? Então, sensor de rotação responsável por capturar a rotação em tempo real de cada roda, tá? Esse sinal aqui do sensor de rotação é transmitido via esse cabo e vai chegar na cabeça da moduladora. Essa daqui é uma moduladora Vabico já, nas mais modernas. Temos dois lados, é uma moduladora dupla. Nos sensores modernos, o conector não é redondo, o conector só é redondo para as moduladoras anteriores a esse modelo. Nesse modelo, a gente vai ter a parte dos sensores no primeiro conector. Nós temos sensores de rotação e monitoramento por essa porta. Então, nessa porta aqui, vai sair tanto o monitoramento de sensor para o lado A, quanto para o lado B da peça, tá? Ou seja, tanto para o lado direito, quanto para o lado esquerdo do veículo. Então, essa moduladora vai ser responsável de captar os sinais da roda esquerda e da roda direita, ok? Esses sinais capturados, processados aqui dentro, filtrados e tratados, vai jogar para o barramento CAN brake, informando para a unidade de controle, né? A unidade, um módulo central, que vai captar esses dados, os dados das moduladoras da dianteira, se tiver um truque, uma outra irmãzinha dessa lá atrás, e vai dizer para esse carinha aqui a condição que está a evolução da rotação. Então eu estou a tantos RPM, ele vai mandar um sinal para o módulo da transmissão via CAN bus e vai dizer, cara, eu já estou a 60 km por hora, está na hora de você me engatar a 12ª, beleza? Então ele vai solicitar a marcha para que corte o torque do motor, empilhe essa marcha, retome o torque do motor, solte toda a potência para poder tracionar essa roda, tá? Numa eventual pisada de freio, nesse mesmo módulo central, vai vir o sinal da válvula de pedal. Aqui está a válvula de pedal. Essa válvula de pedal,
com os seus dois conectores do sinal digital, tá? Esse aqui já é um módulo com sinal digital. Inclusive, no nosso site tem um multiteste universal que faz a leitura desse sensor digital, tanto dos conectores redondos quanto dos conectores quadrados dessa geração aqui. Então, sistemas de válvula de pedal Wabico com sensor digital, multiteste universal, já faz, ok? Então, voltando aqui ao tema, visto o acionamento do pé do motorista, é feito um deslocamento de onda aqui, feito uma modificação do sinal digital, é transmitido para o módulo central. O módulo central fala, pô, esse condutor me estimulou em 20% do percentual de frenagem aqui. Moduladoras, entrem em ação. Vocês são as minhas escravas, então obedeçam minhas ordens. Eu quero que vocês apliquem 2.7 bar em cada roda, para que a gente coloque 20% de frenagem. Isso é uma suposição, não é essa relação de percentual e pressão, tá? É só uma ilustração, uma analogia aqui de como que funciona toda a sistemática, beleza? Então o pedal mandou o comando para o módulo mandou o seu comando prioritário para as moduladoras, e as moduladoras vão reagir com resposta mecânica, jogando pressão de ar para as rodas. Então, o que o módulo de pedal, o sensor de pedal, exigiu para que o módulo central estimulasse as moduladoras, seria uma pressão equivalente a 2.7 bar. E elas têm os seus sensores de saída, vão estimular essa pressão de 2.7, feito o estímulo necessário, conforme é a posição do pedal, eles vão fazer a estanqueidade e a equalização dessa pressão. Tá? Qualquer fuga que aconteça, diafragma furado, flexível, vazamento que tiver, vai gerar um relatório de falhas nesse carinha aqui. Ele vai transmitir para a unidade central dizendo, olha, tem fuga de pressão, tem algum vazamento na minha roda do lado direito. Vai acionar uma falha no painel do motorista, mau funcionamento do EBS. Fala pessoal, dando uma pausa aqui no vídeo, muito importante uma coisa para nós. Isso é muito sério. Quero que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal quem não está inscrito, para que a gente possa chegar muito mais longe, a gente gravar muito mais conteúdo top que nem esse aqui. Valeu? Não esqueça, like e vamos para cima. Então, o que acontece muito na oficina? Clientes reclamando que tem falha de EBS, tá? Mau funcionamento do EBS, alto índice de percentual de frenagem, etc, etc, etc. Muitos dos reparadores ignoram os diafragmas, ignoram vazamentos, ignoram as partes mecânicas em primeira instância. Já vão condenando componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos duram muito tempo, tá? Isso é um grande dizer que eu tenho que dizer para vocês aqui, que não vão primeiramente na parte eletrônica. Vão, tirando da questão qualquer problema mecânico do sistema EBS, ok? Acontece muito de romper um diafragma, gerar um relatório de falhas do sensor do lado direito, tá? E essa falha ficar armazenada, é feita a troca do diafragma e não é obedecida a questão de calibração novamente, que você tem que pisar em todo o percentual do pedal e soltar para poder fazer picos de pressão máxima e o zeramento dessa pressão quando aliviar o pedal, ok? Então, tem problema de EBS, verifica qualquer e possível vazamento antes de partir para a eletrônica pesada. Alright, come on over, vamos nessa? Então, fechou, pessoal. Aqui está um circuitinho básico, tá? Sensores de rotação, monitorando rotação, transmitindo para as moduladoras. As moduladoras, de acordo com essas rotações, mandam um sinal para o módulo central envia o sinal para a rede CAN fazer o que quiser com esse sinal. Quem estiver precisando dessa leitura vai falar, eu preciso. Captura essa leitura, filtra no módulo correspondente e faz a ação necessária de acordo com esse sinal, ok? Teve estímulo do pedal. Mandou esse estímulo para a unidade central, para o módulo central. Módulo central que se dane, que vá lá e dê a ordem para os escravos dele. Vai emitir os comandos para as moduladoras duplas, para as moduladoras simples, e as moduladoras vão fazer o trabalho pesado. Eles vão colocar a mão na enxada e vão fazer a obra, beleza? Teve qualquer avaria do sistema, são códigos de falha que são gerados nas moduladoras, enviados por CAN Brake para o módulo central, e esses códigos são emitidos para o sistema da rede CAN.
Então, no painel vai emitir um alerta, falha no sistema EBS. Vão te dar vários códigos. Pelos códigos é feito uma análise. A gente vai caminhar por esses códigos e cada código tem um relatório de falhas. Filtrou esses relatórios, vai na possível ocorrência da falha. Antes de qualquer coisa, lembra que a dica do professor é importante, vai na parte mecânica. Vazamentos, conexões, flexíveis. Sana todas essas dúvidas primeiro. E lembre que você vai fazer um teste de vazamento pisando no freio, sempre com o freio de mão solto. Porque às vezes o eixo central da cuíca, acoplado no centro do diafragma, às vezes ele anula o vazamento, ele tampa o vazamento. Justamente onde está apoiado o pino de ataque da cuíca, na parte do spring brake, é ali que acontece muita ruptura do diafragma. Então, se o spring brake estiver apoiado e você pisar no freio com esse eixo apoiado no diafragma, vocês mascaram o diafragma rompido. Vai fazer qualquer teste de frenagem, sempre com freio de mão solto, com o carro bem calçado para que ele não se desloque. E aí sim, pisa do freio e não tenha dó de pisar no freio. Pise com força. Para achar vazamento micro, pequeno ou o que for, sempre com o pezão lá embaixo. Beleza? Então essa foi uma abordagem aí dos componentes do sistema EBS e algumas dicas técnicas para vocês encontrarem os defeitos. Valeu? Na outra aula eu vou mostrar algumas particularidades aqui de cada peça. Valeu? Até lá!